Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente vai entrar num assunto da apostila, lá no capítulo 5, que fala sobre escala. Vocês já viram escala? Nas aulas de geografia, ela sempre aparece bem no meio do ladinho do mapa, tá? Então, a escala é quando eu quero representar um objeto ou um país, qualquer coisa que tenha uma dimensão muito grande e eu quero reduzir ela, mas mantendo a mesma proporção, tá? Então, ela sempre vai ser fiel ao tamanho real. Então, aqui no exercício 3, da página 138, tem o seguinte probleminha. Ele fala assim: Caio está construindo uma maquete e fez uma réplica de 5 centímetros de comprimento para representar uma casa de 15 metros de comprimento. Aí na letra A ele pergunta: qual foi a escala que o Caio utilizou, né? Então, como que eu vou saber qual é a escala que ele utilizou? Primeira coisa, a gente tem que reparar que eu tenho duas medidas diferentes. Eu tenho centímetros e tenho metros. Então, eu tenho que transformar tudo para uma medida. Vou transformar tudo em centímetros. Por quê? Porque é a escala que ele está utilizando para fazer a maquete, tá? Então, eu tenho que transformar o meu 15 metros em centímetros. Então, eu vou pensar assim: a cada 1 metro, eu tenho 100 centímetros. Então, a cada 1 metro, eu tenho 100 centímetros. Quantos centímetros eu vou ter em 15 metros? Eu vou multiplicar o 15 por 100. Vai dar 1.500 centímetros. Tá, então eu transformei já tudo em centímetros. Agora eu vou determinar qual é a minha escala. Então, a cada 5 centímetros, ele vai representar 1.500 centímetros do desenho real, né? Da casa real. Então, eu posso simplificar aqui a minha escala, tudo por 5. Por quê? 1.500 também é múltiplo de 5. Então, a minha escala é 1 para 1.500 dividido por 5 fica 300. Então, a cada 1 centímetro da maquete, ele vai estar representando 300 centímetros da casa real, tá? Aí, no exercício 3, letra B, ele pergunta o seguinte: se eu utilizar a mesma escala que eu passei aqui para minha maquete, qual é a altura que eu vou representar de um edifício que tem 120 metros de altura? Então, quando eu for passar esse edifício para minha maquete, quantos centímetros eu vou ter de altura? Então, a primeira coisa, tenho unidades diferentes, metros e centímetros. Então, eu vou transformar tudo em centímetros, porque é o que eu vou representar na minha maquete. Então, vamos lá. A cada 1 metro, eu tenho 100 centímetros. Então, para 120 metros, quantos centímetros eu vou ter? Também é só multiplicar por 100. Então, eu vou ter 12.000 centímetros, certo? Então, eu já passei aqui todo mundo para a mesma unidade, tá? E agora, como eu vou saber qual é a medida que eu vou ter que usar lá na minha maquete? Então, a gente vai usar a escala que ele passou aqui pra gente, que a gente descobriu. A cada 1 centímetro, ele representa 300 do desenho real, certo? Então, eu vou igualar aqui, ó. Quando eu faço escala, na parte de cima é sempre o valor que eu estou determinando
né, para redução, e na parte de baixo é sempre o valor que é o tamanho real, tá? Então, eu quero descobrir quantos centímetros eu vou precisar para representar 12.000 centímetros do meu desenho real. Quando a gente chega nessa parte, a gente vai fazer uma multiplicação em cruz. Então, eu vou multiplicar este com este e este com este, tá? Então, vamos lá. 300 vezes x é 300x igual 1 vezes 12.000 é 12.000. Só que eu quero deixar a minha letra sozinha aqui antes do igual. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar esses 300 que está multiplicando o meu x e vou trazer ele para cá, dividindo com a operação inversa. Então, eu vou dividir 12.000 por 300. Então, eu vou descobrir aqui quanto ele vai representar. Posso simplificar aqui, tenho 2 zeros com 2 zeros. 120 dividido por 3 é igual a 40 centímetros, tá? Então, quer dizer que quando ele for fazer o edifício na maquete, ele vai usar 40 centímetros para representar a altura. Aí, a gente tem um segundo pontinho aí. Ele fala assim: qual é a área total de uma praça que tem 60 centímetros por 40 centímetros? Então, qual é a área real dela? Aqui, ela está representada na maquete. Então, 60 centímetros e 40 centímetros. Qual vai ser essa área realmente? Eu vou usar a mesma proporção. Então, primeiro para 60 centímetros. A cada 1 centímetro, eu tenho 300 centímetros real. Se eu quiser saber quanto que é 60 centímetros, qual é o real dessa proporção? Então, 60 centímetros representa quanto na minha área real, tá? Então, também vou fazer aqui a multiplicação em cruz. Então, vai ficar 1 vezes x é x, 300 vezes 60. Então, x é igual. 300 vezes 60 é 18.000. Então, aqui eu achei quanto vale o meu 60 centímetros no tamanho real. Vou fazer a mesma coisa para o 40, que eu tenho que achar os dois lados da minha praça. Então, para 40 centímetros, qual vai ser o valor real? Veja que eu estou usando a mesma escala. Então, vou fazer aqui a multiplicação em cruz. Então, 1 vezes x é x e eu vou multiplicar 300 vezes 40. Então, x é igual a 12.000 centímetros, tá? Aqui é centímetros e centímetros. Só que no exercício, ele pede a área em metros. Então, eu vou ter que transformar o meu 18.000 e o meu 12.000 em metros. Como é que eu vou fazer isso? Aqui, quando eu queria transformar de metros para centímetro, eu multiplicava. Eu quero fazer o contrário. Então, 18.000 eu vou dividir por 100 e vou achar o meu valor em metros. Com o 12.000, vou fazer a mesma coisa e vou achar o valor em metros. Então, percebam, quando eu quero transformar de centímetros para metro, eu divido, e de metros para centímetros eu multiplico, tá? Agora, vocês vão fazer a área. Então, a área
a área real da minha praça vai ser 180 vezes 120. Então, é esse valor aqui que vocês vão descobrir, ok?